Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 24. Esse é o Sermão da Montanha. Um dos sermões que o Senhor Jesus Cristo pregou, que foram registrados na sua palavra. E aqui no versículo 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, meu Deus, nesta noite. Que nós cremos, ó Pai, que é uma palavra fiel, verdadeira, viva e eficaz. Porque esta palavra não é humana, não é da religião, mas é a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela tem o poder, Senhor, de gerar vida. Ela tem o poder de transformar o caos. Quando nós lemos em Gênesis, diz a Tua palavra, que o Senhor foi ordenando e dando, Senhor, ordens, ó Pai, para que tudo na criação fosse feito, e todas as coisas foram feitas pela Tua palavra, e são sustentadas pela palavra do Seu poder. Esta mesma palavra que o Senhor nos enviou nesta noite, para colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem na nossa vida, para gerar vida onde precisa de vida na nossa vida. Senhor, a Tua palavra é fiel, é verdadeira, e ela, Senhor, opera milagres, e que ela possa operar milagres dentro de nós, e que nós sejamos abençoados, vivificados, renovados e fortalecidos pela Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse texto é o encerramento do Sermão da Montanha. Esses pequenos versículos que eu li aqui. E Jesus vai falar sobre dois homens. Dois homens, ele coloca aqui nessa breve ilustração. Ele fala sobre o homem prudente e fala sobre o homem insensato. E o que é um insensato? Eu fui buscar ali no dicionário para dar uma clareza maior, porque o que é um insensato? É uma palavra que não é muito comum da gente usar, né? Mas o dicionário diz que é um desajuizado. É um cabeça de vento, é alguém que não está planejando bem as coisas. Então Jesus vai falar que estes dois homens vão construir as suas casas. Os dois são construtores e os dois vão edificar casas. E quando Jesus está falando isso, ele está colocando essa comparação para nos ensinar uma lição. Então Jesus está falando da nossa vida. Quando ele apresenta diante de nós estes dois homens, ele está colocando diante de nós 12 exemplos para que a gente olhe para eles e para que eles sirvam de espelho para nós mesmos. Eu estou agindo como um ou como outro? Eu estou fazendo o que um faz ou estou fazendo o que o outro faz? Jesus vai usar muito desse método de parábola, vai usar muito desse método de comparação, para que fique de uma maneira mais clara, para que a gente possa entender o seu ensino. O ensino de Jesus, ele não é complicado, o ensino de Jesus, ele não é um mistério. A gente não precisa, vamos dizer assim, ter um grande intelecto. Não, ele falou de maneira simples, ele falou usando exemplos que todos nós conhecemos, todo mundo sabe que é uma casa, né? Todo mundo entende, já viu uma casa sendo construída ou edificada, ele sabe o que acontece. E Jesus vai usar um exemplo bem claro do nosso cotidiano. E ele vai mostrar através deste exemplo, destes dois homens, dessa comparação, a nossa natureza, quem somos nós, diante
da sua palavra, diante dos seus ensinos. Então esses dois homens edificaram as suas casas. Os dois construíram. E a gente entende que essas casas estão prontas. Essas casas foram terminadas. E Jesus vai dizer aqui que o homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha. Mas o homem insensato edificou a sua casa na areia. E a gente fica imaginando, né? Puxa, aqui não é difícil da gente entender que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela tem uma estrutura mais forte, mais robusta. E a gente pode também entender que construir sobre areia não é fácil. Porque todos nós já pisamos na areia. Quem nunca foi na praia, pisou na areia, sabe que a areia não dá estrutura, ela não dá firmeza, ela é instável. Não é fácil construir sobre areia. É muito mais difícil construir sobre areia do que construir sobre a rocha. É muito mais seguro construir sobre a rocha do que construir sobre a areia. A areia não é algo, vamos dizer, adequado para que se faça uma construção ali. Mas um vai construir sobre a rocha e outro vai construir sobre a areia. E aqui Jesus vai mostrar que as duas casas enfrentaram as mesmas lutas, os mesmos problemas e as mesmas tribulações. Porque depois, no versículo 24, que ele fala que o prudente edificou a sua casa sobre a rocha, no 25 ele vai dizer, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Depois no verso 26 ele vai falar que o homem insensato construiu a sua casa sobre areia. Depois no 27 ele vai dizer, desceu a chuva, combateram rios, assopraram ventos, correram rios, né? Assopraram ventos e combateram aquela casa. Então, a mesma dificuldade que uma casa enfrentou, a outra enfrentou. As duas passaram pela mesma coisa, da chuva, dos rios, dos ventos. As intempéries deram com ímpeto contra ambas as casas. Isso nos mostra que a gente, estando dentro da igreja ou não, nós vamos passar por lutas e por tribulação. A gente sendo fiel a Deus, nós vamos passar por lutas e tribulações. O Evangelho não nos isenta de passar por lutas e tribulações. E Jesus mesmo nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quando a gente olha para o Evangelho, nós vamos ver os discípulos junto com o Senhor Jesus passando por uma série de problemas. Eles vão atravessar o mar da Galileia por 2 vezes e vem o vento contrário, vem tempestade. Uma vez Jesus está dentro do barco e o barco está quase afundando. Os discípulos desesperados vão acordar Jesus dizendo, mestre, nos socorre, nós vamos morrer. Da outra vez diz que Jesus ficou em terra orando e mandou que os discípulos atravessassem. E Jesus olha do monte lá perto da 4ª vigília da noite, o dia já estava quase amanhecendo, e Jesus vê que eles estão ainda no meio do mar, não conseguem atravessar, o vento é contrário, a tempestade está forte, o barco está quase afundando, e Jesus vem andando sobre as águas para socorrê-los. Então Jesus está nos mostrando que a nossa vida vai ter luta e tribulação. O que vai fazer a diferença? A diferença vai fazer aonde nós estamos edificados. A casa que está edificada sobre a rocha, ela vai conseguir resistir às lutas e às tribulações. Mas a casa que está sobre a areia, ela não vai conseguir resistir às lutas e às tribulações. Quem é que combate contra a nossa vida? Quem é que Deus permite que quem venha combater contra a nossa vida? Lá em João, capítulo 10, versículo 10, eu vou ler rapidinho. Jesus vai dizer assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o diabo é que tem esse ímpeto, essa ânsia de querer destruir a nossa vida. Ele está aqui e ele quer destruir a vida de todo mundo. Ele não quer destruir só a vida de quem está na igreja, ele quer destruir a vida de quem está fora da igreja. Ele quer roubar a alegria, quer roubar a paz, quer roubar a felicidade. E o principal, ele quer roubar a vida eterna daquele que não se entrega, não entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Então ele vai vir, ele vai dar com ímpeto.
A casa que estava edificada sobre a rocha não caiu. Diz aqui no final do versículo 25, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Já a casa que estava edificada sobre a areia, no versículo 27, vai dizer, e caiu, e foi grande a sua queda. A casa que estava edificada na rocha, ela não caiu, por quê? Porque, olhando para o texto, por que ela não caiu? Será que o texto mostra que o construtor, ele foi melhor ou pior? Não, o texto não diz se um construtor foi melhor ou pior. O texto também não diz se um usou material melhor ou outro usou material inferior, não diz. Apenas ele vai mostrar a diferença de que uma está sobre a rocha e a outra está sobre a areia. E vai dizer que a casa que estava sobre a rocha, no final do 25, ela não caiu não por causa do construtor, e não por causa do material com que ela foi edificada, mas ela não caiu porque ela estava sobre a rocha. A rocha sustentou aquela construção. A rocha sustentou aquela casa. A rocha não permitiu que aquilo que veio contra ela abalasse a sua estrutura. A rocha deu ali condições para que ela permanecesse de pé. Já a areia, ela não dá estrutura nenhuma. Você fica lá no mar paradinho, quando vem a onda, vai a onda, o que acontece com a areia que está debaixo do seu pé? Ela vai saindo, o seu pé vai afundando. Você ficar parado no mesmo lugar, você vai afundando cada vez mais. Vai ficando um buraco ali, você vai afundando. Porque a areia não dá estrutura. Ela facilmente é levada pela água. E o que isso nos mostra? Por que uma casa está sobre a rocha e por que a outra casa está sobre a areia? E a resposta também está no texto. No versículo 24, Jesus começa dizendo assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma escolha. Porque vai dizer no versículo 26, que o outro construtor também ouviu a palavra de Deus. Os dois ouviram a palavra de Deus. Os dois ouviram a mesma verdade. Os dois conheceram a mesma verdade da palavra de Deus. Mas a atitude dos dois foi diferente. Você vê que Deus não dá uma palavra diferente para cada um. Deus dá a sua palavra para todos nós. E o que vai fazer diferença na nossa vida é a maneira como eu recebo a palavra de Deus. Um só escutou. Ele sabia. Mas ele não colocou em prática. O outro escutou, sabia, mas aplicou na sua vida. Então o que faz a diferença não é o que eu sei, mas é o que eu decido fazer. Porque tem muita gente que sabe a palavra de Deus. Eu garanto para você, e se a gente sair aqui e começar a evangelizar na rua, e você começa às vezes a falar de Jesus, a pessoa diz, eu não conheço Jesus. A Bíblia diz assim, mas eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia. Às vezes você começa um versículo e a pessoa termina o versículo. Eu tive uma experiência aqui, os irmãos sabem, hoje ele está uma bênção, está um servo de Deus, o evangelista Alex, mas antes dele se converter, ele veio aqui na igreja como um morador de rua, um usuário de drogas. E aí, queria comida, queria ajuda, e a gente tentando ajudar ele. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, e cada versículo que eu começava, ele terminava o versículo. Sabia de cor, mas não estava aplicando nada na vida dele. Por isso a sua vida estava completamente destruída. Estava nas drogas, estava na rua, estava com a sua vida completamente destruída. A vida dele só mudou a partir do momento que ele começou a praticar aquilo que ele já tinha ouvido falar da palavra de Deus. Ele buscou o Senhor Jesus e que realmente ele fez uma escolha de viver não aquilo que ele pensava ou imaginava, mas de viver aquilo que a palavra de Deus declara. E para nós não é diferente. Não adianta eu saber o que a palavra de Deus diz, se eu não coloco em prática na minha vida, é como uma semente que eu guardo. Quantos de nós, eu tenho o costume de fazer isso, minha filha outro dia ficou brava comigo, eu vou guardando um monte de sementinha. Tinha um pote de semente de maçã bem grande. Ela falou, pai, o que você vai fazer com isso? Eu falei, um dia eu vou plantar.
Vai estar guardada lá. Às vezes de mexerica, às vezes de laranja. Não sei porquê, mas eu guardo. Algumas sementes eu guardo. Mas você concorda comigo que se aquela semente ficar sempre no pote, no armário, ela nunca vai produzir nada? Ela não vai passar de uma semente. Ela tem um potencial. E eu estava com, olha, eu nem sei quantas sementes de maçã, mas dava ali um bosque bem grande de macieira, se eu plantasse cada uma daquelas. Mas enquanto eu não colocar elas na terra, enquanto eu não dar condições daquela semente nascer, crescer, florescer e frutificar, eu não vou comer nada daquela semente. A palavra de Deus, ela é uma semente que se eu simplesmente ouvir e guardar, e não aplicar na minha vida, ela não vai produzir aquilo que Deus preparou para que ela produzisse na minha vida. Então eu tenho que ouvir a palavra de Deus e eu tenho que praticar a palavra de Deus. A diferença entre o homem insensato e o homem prudente é somente a prática da palavra de Deus. Não de uma maneira simplista aqui, mas eu quero deixar bem claro para você. Não estava na dificuldade de construir ou não. Não estava na dificuldade de usar um material bom ou não. Estava simplesmente o que fazer com aquilo que a palavra de Deus declara. E os dois sabiam que a palavra de Deus declara. Os dois receberam a palavra de Deus. Então muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a gente vai nos cultos e o Senhor vai falando e nós somos ministrados pela palavra de Deus. Mas eu tenho que praticar aquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que colocar em prática aquilo que Deus está falando para mim, porque se eu não colocar em prática, eu estou sobre areia. Um dia a luta vai vir, um dia a tribulação vai vir, e se eu não coloquei em prática a palavra de Deus, eu não vou ter estrutura para resistir no dia da adversidade, no dia da dificuldade. E aqui a palavra de Deus vai dizer, ruiu e foi grande a sua queda, porque não praticou a palavra de Deus, estava sobre a areia, sabia muito de Deus, mas tudo que ele sabia de Deus estava na mente, não estava no coração, não estava na vida. A palavra de Deus, ela só vai descer da mente para o coração quando eu decidir confiar e acreditar nela e praticar ela. O Evangelho não é uma filosofia para a gente guardar na mente. Não é algo que eu vou decorar e colocar aqui, mas é algo que eu tenho que praticar no meu dia a dia. É algo que eu tenho que olhar para a palavra de Deus e dizer, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou praticar aquilo que eu aprendi da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus, ela não é algo obscuro para nós. Quando o Senhor Jesus traz a sua palavra, Ele começa a pregar, as pessoas vão ouvir e vão compreender a palavra de Deus. E as pessoas vão dizer para os fariseus, olha, nós gostamos de ouvir Ele pregar porque Ele prega diferente. Ele prega com autoridade. Ele pregava de uma maneira que as pessoas compreendiam. Jesus não usava exemplos que as pessoas não conheciam, mas usava exemplos simples do cotidiano, como aqui da casa. Todo mundo sabe o que é uma casa. Todo mundo já viu uma casa sendo levantada. Todo mundo sabe o que é areia. Todo mundo sabe o que é rocha. Todo mundo sabe o que é um rio. Todo mundo sabe o que é uma tempestade. Todo mundo sabe o que é um vento. E essa semana aí a gente teve um vendaval aqui em São Paulo forte, né? Vários lugares aí destelhou, fez um estrago tremendo. Então a gente sabe a força que tem o vento. Graças a Deus aqui é raro a gente ter tornado, mas a gente vê pela televisão, quando passa o tornado aí em alguns países, aí a destruição que faz um tornado. Mas a gente sabe que a chuva também ela pode trazer alagamento, e o alagamento vai trazer uma destruição tremenda. São coisas que nós conhecemos e que nós compreendemos. E Jesus vai nos dar esses exemplos para que a gente possa entender de uma maneira clara e transparente o poder da sua palavra na nossa vida. O poder da palavra de Deus está em eu ouvir e eu colocar em prática na minha vida. Quando eu ouço a palavra de Deus e esse sermão da montanha, Jesus vai falar de várias coisas. Jesus vai falar sobre o perdão, Jesus vai falar para não andarmos ansiosos com coisa alguma, Jesus vai nos ensinar várias verdades nesse sermão da montanha.
Várias coisas Ele vai falar, várias verdades. Eu incentivo você a voltar para a sua casa e ler e reler esse Sermão da Montanha, porque aqui tem muitas coisas que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Muitas coisas que nós temos que praticar. Uma das coisas que tem aqui é a oração do Pai Nosso, que eu acho que todo mundo conhece. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. E uma das coisas mais importantes que tem na oração do Pai Nosso é quando a gente ora: Senhor, perdoa as minhas dívidas ou perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido ou aquele que tem me dado prejuízo. Estou pedindo para Deus me perdoar da mesma maneira que eu perdoo. Que verdade profunda é essa? Depois você vai ver que Jesus vai terminar e Jesus vai voltar e vai dizer: portanto eu vos digo, e se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Porém, se não perdoardes, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Uma das coisas mais profundas do Evangelho é a questão do perdão. E quantas pessoas não conseguem perdoar? E quantas pessoas têm mágoas no coração e carregam aquelas mágoas, carregam aquele ressentimento, carregam aquele rancor. São pessoas que eles não querem nem ver mais na vida. Não, eu não quero mais nem ver, não quero mais nem cruzar, não quero mais nem ouvir a voz, não quero mais nem ouvir o nome. E a gente tem que liberar perdão. Perdão não quer dizer que você vai lá e vai ficar bajulando aquela pessoa. Quer dizer que você não está mais ferido por aquilo, porque você liberou perdão. E perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quantas pessoas ao longo da minha vida pastoral, eu já falei, mas a Bíblia ensina que você tem que perdoar, mas eu não sinto de perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Eu vou entender que Jesus disse, eu tenho que perdoar, e eu vou orar, eu vou dizer: Senhor, eu libero o perdão para fulano de tal, Senhor. E eu te peço, me ajuda, Pai. Cura, Senhor, essa ferida. Porque o perdão não liberado é como uma ferida que nunca cicatriza. Só você ouvir falar de novo naquela pessoa, arranca a casca daquela ferida e volta todo aquele sofrimento de novo. Só você cruzar com aquela pessoa, arranca a casca da ferida e volta a doer tudo de novo. Mas uma vez que você libera o perdão, a ferida está cicatrizada. Você vai olhar, você vai dizer: não, um dia isso aqui doeu bastante. Um dia isso aqui me fez sofrer demais, mas agora não mais. Eu liberei perdão, eu estou curado. Eu posso aqui, e eu tenho algumas, minha mãe que diz, né? Eu fui uma criança aí, e de vez em quando meu pai tinha que me levar para o hospital para costurar. Costurei mão, costurei cotovelo, costurei pé, costurei a boca, costurei um monte de lugar. Né? Vivia caindo e minha mãe: liga lá para o seu pai, vamos levar o André para o pronto-socorro. Aí costurei queixo, costurei cotovelo, costurei pé, costurei um monte de lugar. Mas hoje são cicatrizes. Eu olho, eu sei que doeu. Eu sei que eu sofri, mas hoje são só lembrança, não me dói mais. Eu posso apertar onde está a cicatriz, não me machuca mais. E o perdão é isso. E a Bíblia diz que esse perdão de Deus para com a gente, ele é condicional. Jesus vai ensinar depois aqui em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, e vai reforçar essa questão do perdão. Então, a Bíblia ela vai trazer muitas verdades, muitas palavras verdadeiras que eu tenho que colocar em prática na minha vida. Eu tenho que praticar. Não basta apenas eu saber que a palavra de Deus diz para mim isso. Eu tenho que colocar em prática na minha vida, porque senão eu vou estar edificado sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, o sofrimento vai ser maior. A ruína vai ser maior, a decepção vai ser maior. E aqui quando Jesus vai falar isso, ele está falando tanto no sentido aqui das decepções da vida, mas ele também vai apontar para a eternidade, porque a palavra de Deus ela não fala somente das questões aqui nesta terra, mas ela fala de questões eternas. E o que acontece com a gente se a gente não tiver o perdão dos nossos pecados? A Bíblia vai dizer que o céu
é um lugar em que não entra nada que contamine. Quando você vai olhar lá da Nova Jerusalém, diz que não entra nada que contamine. E a gente sabe que o pecado é algo que contamina. Então, se eu não liberar perdão, Deus não libera perdão para mim. E se Deus não libera perdão para mim, eu vou estar contaminado, manchado pelo pecado. E manchado pelo pecado, eu não posso entrar na Nova Jerusalém. Então Jesus traz verdades profundas. Ele fala de coisas simples, mas ele traz verdades profundas para nós. E eu tenho que decidir, eu tenho que escolher. O Senhor Jesus vai, no seu ministério, ele vai interagir com muitas pessoas. Os apóstolos são aqueles que vão ouvir o chamado do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia vai registrar que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Mas o Evangelho também vai trazer pessoas que não quiseram seguir ao Senhor Jesus. Todos nós conhecemos a história do jovem rico, que se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A palavra de Deus diz que Jesus olha para ele, Jesus o ama, Jesus se compadece dele. Sabes os mandamentos? Ele diz: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, tenho feito isso. E era verdade, porque senão Jesus tinha dito: olha, você está mentindo, você não está sendo sincero. Ele guardava realmente os mandamentos. E Jesus disse: mas falta-te uma coisa. Está faltando uma coisa na tua vida. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Depois vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Se eu não me engano, acho que foi o único que recebeu a promessa de um tesouro nos céus, de maneira clara, explícita. Mas a Bíblia diz que ele então se afasta do Senhor triste, e ele decide ir embora, porque a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades e muitos bens, e ele não quer abrir mão dos seus bens para seguir ao Senhor Jesus. E o que será que aquele jovem pensou no dia que ele partiu desta terra, se ele não se arrependeu? Porque Jesus também vai contar uma parábola do rico e Lázaro, alguém que tinha tudo e alguém que não tinha nada. Não que a salvação está em ter ou não ter, mas a salvação está em quem está no centro da minha vida. Lázaro não tinha nada, mas tinha Jesus. O rico tinha tudo, mas não tinha Jesus. E na hora da morte, a Bíblia diz que um foi levado ao Hades e outro foi levado ao seio de Abraão. O rico que tinha tudo e que se apoiava em toda a sua riqueza e que não abriu o seu coração para Jesus, foi para o Hades, foi para um lugar de tormento. Já Lázaro, que não tinha nada, mas tinha Jesus, foi levado ao seio de Abraão. E exatamente a mesma realidade vai encontrar cada um de nós um dia. Nós vamos partir dessa terra, ou nós vamos para o seio de Abraão, ou nós vamos para um lugar de tormento. E o que faz a diferença na nossa vida não é o que eu sei, mas é o que eu vivi. Não é o que eu sei. Não vai ter brincos, irmão, não vai ter um Enem da salvação lá. Ó, o anjo vai falar: senta nessa cadeira, responde aqui umas perguntas de conhecimento bíblico. Acertou mais que 5, vai para o céu. Errou mais que 5, vai para o inferno. Não é assim. Deus vai olhar para a nossa vida, o que nós fizemos com a palavra de Deus. Eu edifiquei a minha casa onde? Na rocha. A rocha vai me salvar. E a rocha é Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Ou eu edifiquei a minha casa na areia, quer dizer, eu edifiquei nas coisas humanas, eu desprezei a palavra de Deus, eu até sabia a palavra de Deus, mas eu não vivi nada da palavra de Deus. Casa caiu e foi grande a sua ruína. Aonde você está edificado? É a pergunta que o Senhor quer fazer para você nessa noite. Você está edificado sobre a rocha ou você está edificado sobre a areia? Você pratica aquilo que você aprendeu da palavra de Deus ou você apenas sabe o que a palavra de Deus declara, mas você não está praticando, não está vivendo nada do que a palavra de Deus declara para você? Ou quem sabe a gente está escolhendo: essa parte aqui, eu concordo com ela, então tá bom, vou viver ela. Não, essa parte aqui não, essa aqui eu não quero para a minha vida, porque não, eu não concordo com isso, acho que isso aqui não tem nada a ver comigo. O que é que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Isso é importante, porque isso vai definir se a nossa casa vai ficar de pé ou se ela vai cair.
se a nossa vida vai estar edificada em Cristo ou se ela vai estar edificada sobre areia, sem estrutura nenhuma. Feche os teus olhos.